pessoal, então, nós estamos aqui, né, com esse programa abençoado e com esses convidados abençoados. E eu quero ler aqui as pessoas que estão comentando. A Nalva, minha querida, um beijo, que Deus te abençoe. A Nalva também não é aqui do Distrito Federal, é lá da Bahia. Ó, vocês estão ficando interestadual, tá bom? E entrou aqui, pastor João Cândido, acho que o senhor quase nunca ouviu falar, Antenório, Projeto Evangelístico Palavra de Bênção. Ele fala assim, boa noite, parabéns pelo programa. Pastor João Cândido, ele está avisando que ele vai deixar uma pergunta para o senhor lá no WhatsApp. Daqui a pouco, Antenório, eu vou lá no WhatsApp, vou olhar a pergunta que você vai deixar para o pastor João Cândido, tá bom? Amém? Enquanto o pastor João Cândido fala, eu vou lá ver a pergunta do nosso irmão Antenório. Quero aqui também deixar um abraço para a Elisângela. Elisângela, que Deus te abençoe, tá bom? Sempre, todas as sextas-feiras, você está conosco, né? É muito gratificante, é uma honra. Nós somos colegas de ministério, né, Elisângela? Que Deus te abençoe, tá bom? Glória a Deus. Pastor, nós falamos, né, sobre a Páscoa judaica, né, ali onde começou, lá no Egito, a nação de Israel escravizada, e Deus dá ali o meio, né, o escape, e dá todo o direcionamento. Mas existe hoje a Páscoa cristã, né, que é a nossa Páscoa, e que também foi feita houve toda uma trajetória para que nós pudéssemos chegar, né, no que nós temos hoje. Explica para a gente, pastor João, sobre essa Páscoa cristã, a Páscoa nossa de hoje. Pois é, essa Páscoa aí é aquela onde o Cordeiro Pascual, o verdadeiro Cordeiro Pascual, vai dar a vida em favor da sua igreja, em favor dos seus. E essa é a verdadeira Páscoa, né? Aquela verdadeira Páscoa. E o que é interessante a gente ver é que essa Páscoa, ela tem sido negligenciada muitas vezes pelos verdadeiros cristãos, pelos cristãos, né? Vamos dizer assim. Elas têm sido negligenciadas muitas vezes até por falta de informação, por falta de trazer, né, ao conhecimento dos membros do cristão, sabe, a função desse papel. Eu vejo, inclusive, só para você ter uma ideia, a minha mãe já partiu, né, já está com o Senhor. Sim. Mas ela, quando participava da ceia, ela chorava tanto, ela chorava, e eu ficava por entender, né? Eu era criança ainda e ficava falando, mas por que ela chora tanto? O que Isso leva? No momento que ela tomava a Santa Que ela Ceia. participava da ceia. Sim. Entendeu? Então, porque a nossa ceia simboliza justamente essa Páscoa. Certo. Por isso nós fazemos. Lá o Senhor Jesus fala, vocês devem fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem, todas as vezes que vocês estiverem juntos. Então, quando a minha mãe, ela tinha aquela reação, eu ficava por entender. Eu não compreendia aquilo. Sim. Até o momento em que aconteceu algo de sobrenatural na minha vida, algo que eu passei a entender o que representava e por que ela chorava. Sim. Sabe, o que ela via naquilo. Daí a importância da gente ver o que o ladrão lá na cruz viu. Sim. Você está entendendo? Tudo bem. É interessante, né? Porque se você observar o que o ladrão na cruz viu, a verdadeira Páscoa, né? A verdadeira libertação, ele viu algo tremendo ali. Ainda que quando ele estava sendo conduzido, ainda que quando ele estava ali na cruz, ele zombava, criticava todos os, né? Não somente a multidão, mas eles também. Mas teve um momento ali que ele teve algo na vida dele que que outros não tiveram, dos discípulos daquela época ali. Nós sabemos que tem pessoas, Abraão enxergou, Daniel enxergou, Davi enxergou, Samuel enxergou. Mas o fato dele estar na cruz e enxergar, compreender o que estava se passando, o que estava acontecendo, que foi tremendo. E que nós, na maioria dos cristãos, hoje, pós-cruz, não
consegue enxergar. Mas aí o negócio é sério, pastor. É muito sério. Porque assim, ali no momento que ele enxerga esse algo a mais aí que o senhor está falando, mudou a vida dele por um instante aqui na Terra, mas mudou a vida dele na eternidade. Sim, que é com certeza, com certeza. Mas se ele tivesse oportunidade para viver o que ele estava recebendo naquele momento, ele viveria. Sim. Você entendeu? Entendi. Na realidade, na situação em que ele se encontrava, e ele olha para uma pessoa que estava no meio deles, ele olha para aquela pessoa toda ferida, toda machucada, dilacerada, ensanguentada, dando ali os seus últimos momentos de vida, e sabe o que ele enxerga? Ele enxerga um rei. Já parou para pensar nisso ali? Estou parando. Parou para pensar? Que ele está enxergando algo que nós só vamos enxergar quando olhamos para pessoas e vemos a realeza dela. Quando nós olhamos para pessoas e vemos, enxergamos. Pastor, isso é muito profundo. Olha só para você ver como eu entendi. Eu acho que eu entendi a mensagem sua direitinho. Porque assim, Jesus Cristo naquele momento, ele não passava a mensagem nenhuma de grandeza, de rei, nada, porque ele estava sendo crucificado, todo ensanguentado, totalmente, digamos assim, dilacerado. Tipo, não demonstrava nenhum poder. E veja que ele não tinha ainda usado a expressão está consumado. Isso é o mais importante. Ele não havia dito está consumado. Isso, então o ladrão viu isso antes. Então, portanto, foi antes do ato consumado. Porque o ato consumado é que... É no momento que ele está sendo, que Jesus está sendo ali, como que eu vou falar? Banalizado, né? Sim. Crucificado. E naquele momento, esse cidadão aí, o ladrão, enxerga o Salvador. Enxerga o Salvador e enxerga a vida cristã. Só que ele não tem oportunidade para viver a vida cristã. Ele não tem mais oportunidade. O que ele enxergou, os discípulos não haviam enxergado. E coisas que hoje... não é? Isso é forte, isso é muito forte, pastor. Porque hoje, às vezes... Quer ver um exemplo que é triste? O ladrão, ele reconhece, né, o Senhor Jesus Cristo como Salvador ali naquele momento, embora Jesus não aparentasse. Isso. Ele reconhece. E ele fala, né, reconhece tudo ali. Mas hoje em dia, tem pessoas que são curadas de doenças terminais. Né? Então, um milagre aconteceu, houve uma manifestação de Deus, e aí você vai ver essa pessoa depois de um tempo, oi irmão, Pai do Senhor, não. Já não é. Não sou mais. Veja, né? veja. O Jesus Cristo poderoso manifestou para ela e ela não deu valor. Isso. Veja que triste. Aqueles discípulos estavam preocupados com o quê? Estavam preocupados com cura. O que eles estavam? Com os sinais. Com alimentação, multiplicação de pão, multiplicação de peixes. Os 12 que o senhor está se referindo. Toda a multidão, todos que viveram ali naquela época estavam preocupados com isso. Veja que hoje a população está preocupada com o quê? Praticamente com a mesma coisa. Está vivendo o antes Cristo, o antes da cruz. O ladrão viveu, ele enxergou o pós-cruz. Essa é a verdadeira Páscoa. Isso tem que ser comemorado, celebrado todas as vezes. Por isso, Senhor, isso é para vocês fazerem isso até que eu venha. E quando nós vamos celebrar uma última junto comigo. Então o Senhor quer isso de nós. Então hoje, quando eu vejo... Eu falei para você que você não deveria ter me trazido aqui. Não, pastor, eu deveria. Mas hoje, quando eu vejo as pessoas trabalharem em cima da necessidade dos outros, eu me preocupo. Explique melhor, pastor. Trabalhar em cima da necessidade dos outros, pregar, ministrar em cima da necessidade dos outros é fácil, porque se você não conseguir receber, a culpa... Está se referindo à pregação de autoajuda? Isso. Seria? Muitas vezes o que acontece? Quando isso acontece, se não ocorrer o fato na pessoa, eu atribuo a quem? A Deus. Deus não quis porque alguma coisa deu errado.
Ou a pessoa. Não, você não estava em condições, por isso que você não recebeu. Eu me eximo da culpa. Eu me eximo da responsabilidade. Percebe? É muito sério. Eu preciso ministrar o que a palavra de Deus diz. O que Paulo fala aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Ele fala que ele recebeu algo de Deus. E que ele não usou aquilo para enganar ninguém. E ele é muito forte isso. E se a gente continuar a ler esse capítulo todo, nós vamos ver que ele fala, cautelai-vos, cuidado. Então eu tenho muita cautela com relação a isso. E eu vejo a nossa Páscoa, a Páscoa hoje banalizada. A Páscoa hoje significa hoje, para a maioria dos cristãos, momento de descanso, de libertação lá do trabalho, para poder passear. Entendi. Feriado. Feriado. Você entendeu? Para outros, é para se divertir. Para outros, é para comer ovo de Páscoa. Mas não é para celebrar a Páscoa. Aquilo que aquele ladrão na cruz fez. Entendi. Você entendeu? É muito forte isso. Então, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, aquela Páscoa que o Senhor espera que nós celebremos, vai muito além do que está acontecendo hoje. Esse celebrar que o Senhor fala, pastor, talvez seja a gente hoje, né, os cristãos hoje, não ter nem gratidão pelo que foi feito por nós, porque isso é muito sério, pastor. Demais. Porque, veja bem, ali, aquilo que eu falei, a decisão daquele moço ali na cruz, do ladrão, de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador dele, mudou a vida dele na eternidade. Sim. Que a gente sabe o que vai acontecer, né? A Bíblia fala que se você não tiver Jesus Cristo aqui em vida, quando você chegar lá do outro lado, o negócio vai ser ruim. Com certeza. E hoje, nós estamos preocupados com o quê? Nós estamos preocupados com o quê? Nós estamos preocupados com aquilo agora. Eu vejo uma falta de preocupação com salvação. Com a salvação. Hoje, nós não lemos a palavra de Deus, na maioria das vezes, nós nos atemos a louvores gospel. As pessoas se convertem através do louvor só e fica com aquilo. E muitas vezes tem louvor aí que precisa de ser analisado biblicamente. Verdade. Está entendendo? Eu concordo com o senhor. Você entende? Plenamente. Então, tem pessoas que vivem isso. Então, eu não quero aqui ficar aqui apontando erros ou não, mas eu fico aqui. Analise, pense um pouquinho sobre isso. Pensa um pouco sobre a vida cristã, sobre o que é viver cristão. Não é religiosidade, eu não estou preocupado com religiosidade. Lembra que a gente até já tocou nesse assunto, já conversamos sobre isso. Antigamente eram os cristãos, depois passou a ser os protestantes, depois passou a ser os evangélicos, antes passou a ser crente. Hoje é gospel. E aonde nós vamos parar? Qual vai ser a próxima clichê que vai ser dado para nós? Cristão já era. O cristão era aquele que seguia os passos do Senhor Jesus. Então nós precisamos de estar muito atentos com relação a isso. E eu me preocupo nos dias de hoje, com essa modernidade, com essa evolução e encaixando a Bíblia aos costumes dos dias. Isso também me preocupa, pastor. Isso me preocupa. Porque, veja bem, a Bíblia, ela diz o que ela diz, né? E a gente que vai viver segundo a Bíblia, né? Não é pegar a Bíblia e trazer, né, para o que a gente quer, adaptar, né, Cris? Veja o que diz aqui no Êxodo, capítulo 25, se não me engano, versículo 25. Você quer ver? Olha só o que diz esse texto aqui, se isso aqui não é forte. Diga aí, pastor. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, capítulo 20, verso 20. Essa Bíblia aqui é da Thelma, não é a minha não, né? Deixa eu botar aqui. Olha só o que diz esse texto aqui. Se me fizeres um altar de pedra, não o farás de pedra lavrada. Se sobre ela levantares o teu buril, o profaná-la-á. Ou seja, o texto está dizendo aqui, se você pegar, vou fazer um altar, e pegar a pedra
e limpar ela, deixar ela bonitinho e achar ela que vai ficar bom para que Deus vai agradar, você está profanando. O que nós temos feito hoje? Nós não temos oferecido a Deus e querendo, em nome de fazer o melhor para Ele? E aí eu vou lá e faço do meu jeito. Pastor. Não é sério? É sério. É muito sério. E interessante, pastor, que, pessoal, a gente está falando sobre tudo isso aqui hoje, mas isso aqui é a palavra de Deus, é o Evangelho. E assim, não adianta. Deus, Ele é santo, Ele é puro e Ele é perfeito e a palavra dEle é assim e pronto. E Ele não faz exceção com o erro de ninguém, não é, pastor? E vai mais. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o rico nas suas riquezas, e nem o forte na sua força. Sim. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Essa é a palavra. Mas nós hoje nos gloriamos. Infelizmente, pastor. E aí eu falo isso de mim, porque tem hora que a coisa começa. Eu falo, hoje eu fui bem. Eu estou falando de mim. Eu não estou falando dos outros, não. Eu estou falando de mim. Que então, quer dizer, eu estou nessa. Quando eu olho a vida do ladrão, para aí, eu tenho que fazer uma autoanálise da minha vida. Mas o interessante, pastor, é ter esse momento aí, né, de start. E Sim. pensar assim, não, peraí, né? Porque o que a gente gosta de ter a comunhão com Deus. E eu acho que isso é o que faz a diferença. Por exemplo, quando eu percebi que a gente estava no momento da Páscoa e Deus abriu as portas para esse programa, louvado seja Deus por isso, né, Larissa, né, Cris? Glória a Deus. E eu falei, gente, a gente precisa falar um pouco sobre Páscoa, porque, assim, a gente precisa compreender muitas essas coisas, pastor, e prosseguir, sabe, em edificar e em se consagrar, em se purificar, porque é dessa forma que Deus nos quer. E a gente precisa de ter esse entendimento, Thelma, porque na maioria das vezes nós não temos esse entendimento porque nós não somos orientados. A igreja hoje está falhando. Sim. A igreja hoje não está instruindo como deveria instruir. Muitas responsabilidades da igreja, que é responsabilidade da igreja, foi transferido para outro. Transferimos para o governo, e o governo não tem o Espírito Santo, e ele não vai fazer a coisa certa, por isso está do jeito que está, e era a responsabilidade da igreja. A educação, a saúde, quem era que cuidava da saúde? Era a igreja, lá no século I. Quem passamos para o governo? Olha o que nós temos hoje. A educação. Quem era que tinha? Cadê os colégios? Os colégios que tinha, passamos a responsabilidade para o governo dá o que nós está oferecendo? Eles não têm, não administram, não têm capacidade, não têm o Espírito Santo. E a igreja hoje está voltada para algo totalmente diferente do que a palavra de Deus está nos dizendo. E eu fico triste com isso e me vejo muitas vezes até fazendo parte disso. Então eu fico preocupado, falo, não, eu não vou mais fazer isso. Eu acho que eu tenho que ver. E aí a cada momento que eu começo a ler, eu busco algum livro, alguma literatura, e as literaturas que eu leio, eu não saio pegando na biblioteca, eu faço mais a leitura por indicação, porque alguém leu, então eu faço isso para não pegar mercadoria, né? Para não dizer outro nome, então, e não perder tempo, então eu faço isso, eu faço dessa forma. E eu vejo que a gente precisa de abrir os olhos e entender. E nós precisamos de compreender isso. Então a maioria dos nossos membros hoje, a maioria dos que se dizem cristãos, não tem conhecimento da palavra. Eles a maioria optam por se limitar a ouvir mensagem no WhatsApp, a mensagens das canções. E muitas vezes nós vemos aí. Né, isso. E aí não tem a intimidade com a palavra, não tem a intimidade com a palavra. E esse livro aqui, a palavra de Deus, a gente sabe que ela se revela a nós, é o Espírito Santo que revela, então que fala conosco. Eu não estou querendo dizer que vamos parar de ouvir música, não. Eu estou querendo dizer que você tem que ir para a Bíblia. Você tem que conhecer o que a Bíblia fala.
o que ela diz. Se ela dissesse para mim que Jonas tinha engolido o grande peixe, eu acreditava. Ainda bem que ela disse que foi o peixe que engoliu Jonas. Então eu preciso crer nela e ponto final. Pois é, pastor. Amém. Maravilha, pastor. O senhor é uma bênção mesmo. Eu quero falar aqui, agora tem gente aqui, viu, falando. É muita gente, ó. Eu quero falar com o bispo Genivaldo. Muito obrigada, pastor, que Deus abençoe o senhor, né? Muito obrigada pelo privilégio. A Leonilda, lá de Unaí, é minha prima, ela sempre nos assiste também. Léo, um abraço, que Deus te abençoe, a você e sua casa e toda a sua família. Muito obrigada pelo prestígio aí, né? Você sempre está assistindo o programa e depois fala que gostou, que é uma benção, que Deus te abençoe, tá bom? Tô com saudade. Deixa eu ver quem mais aqui. Anice Rodrigues, também um abraço, minha querida. E tem as outras pessoas que as pessoas convidaram, igual tem algumas pessoas assistindo junto com o Gilvan Souza, que ele convidou, mas eu não consigo ver você se você não comentar, viu, meu querido? Deixa um comentário aqui que eu vou te mandar um abraço. Meu irmão André, uma bênção, que Deus te abençoe, meu irmão, e que o Senhor Jesus Cristo proteja você e sua casa. Tiago, ó, tamo junto, né? Que Deus te abençoe. Tiago é fiel. Aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Sente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar. Ao vivo para a glória de Deus, e hoje nós estamos falando sobre um tema que é muito importante para mim e para você também que é cristão. Nós estamos falando aqui sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E você que está entrando agora, que não sabe quem está conosco, está aqui o pastor João Cândido, essa bênção de Deus, e a Larissa e o Cris estão louvando, o pastor João Cândido está nos esclarecendo sobre esse significado. Pastor João, uma pergunta que eu tenho aqui para o senhor é: a igreja evangélica tem pregado o verdadeiro significado da Páscoa?
Mas eu acredito que sim. O que está acontecendo é que muitas vezes entra no ouvido e sai do outro. Entendi, pastor. Né? Então, porque quando nós vivemos o verdadeiro evangelho, há mudança. A verdadeira Páscoa, há mudança de vida. Certo. Quando não há mudança, não tem como não ter, né? Se eu tiver, se você, né, quem fez a pergunta, se essa pessoa não teve, se está vivendo a mesma maneira como vivia antes, essa não está vivendo a Páscoa, ele não recebeu, ele não entrou. Uma coisa que eu estava vendo aí, inclusive, há muitas pessoas que falam, não, eu aceito a Jesus como Salvador. Usar essa expressão e acha que essa expressão, ela tem sido, inclusive, muito para formar estatística, né? Para missionário, para pregadores, não, eu ganhei tantas pessoas, números. Né? Mas a verdade é que Cristo não está dentro. É a pessoa, é Jesus quem tem que aceitar a pessoa. Sim, percebe? Então, é diferente. Então, a igreja evangélica está ministrando, está pregando o evangelho? Tá, eu creio que todos esses homens de Deus, mulheres de Deus, pregam o evangelho. Agora, existe uma diferença aqui que eu, analisando, vendo, eu vejo, o Senhor deixou os ministérios, né? Deixou os ministérios. Nós temos o ministério do profeta, temos o ministério do evangelista, temos o ministério do... Quem mais? Profeta, mestre, pastores e mestres. Pastores. Qual desses aí tem a ferramenta de cajado e vara? Dos ministérios? No meu ponto de vista, o pastor e o mestre. Só o pastor. O mestre não tem. O mestre é ensino. Não tem. Só o pastor tem essa ferramenta. E por que ele tem essa ferramenta? Porque ele tem uma responsabilidade muito grande diante do rebanho que ele conduz. Até porque também vai ser cobrado dele, né? Vai ser cobrado dele, não vai ser cobrado dos outros. A palavra lá diz o seguinte, que vai ser cobrado do pastor. Obedeça, atende o vosso pastor, cuida do seu pastor, porque como se ele vai ter que prestar conta diante de Deus por você. Então há uma responsabilidade aí, a gente precisa de viver isso, nós precisamos de entender isso. Hoje nós temos pastores que são meras figuras ilustrativas. Nós temos isso hoje. Então, mas ele prega? Prega. Paulo, vendo lá o capítulo 12, se não me engano, o capítulo 12 ou 13 de 2 aos Coríntios, nós vamos ver Paulo usando inclusive essa expressão, que ele sofreu, ele foi perseguido, que aconteceu isso com ele, e ele dessa forma, ele sofreu, ele não passou, sabe, ele não teve momentos, talvez, sabe, assim, como hoje os pastores passam, momentos de alegria, de felicidade. Ele tinha alegria e felicidade por estar fazendo uma obra de Deus, mas o que ele sofria na pele não era brincadeira. Árduo. Então a gente olha, hoje, a gente percebe que, né? Então as pessoas não estão, hoje não tem mais, como antigamente, a ida de um pastor na casa de uma ovelha, de uma família. Isso aí eu confesso que é escasso mesmo. Minha irmã, antigamente, quando nós recebíamos em casa a visita de um pastor, ele não precisava dizer que ia lá, não. Hoje eu tenho que dizer, ele tinha autoridade. E quando ele chegava na minha casa, era tratado, sabe, um ministro, uma coisa, honra. Hoje não existe mais isso. Hoje nós não temos isso. Hoje eu tenho membros da minha igreja que não frequentam a escola bíblica, aonde se ensina a palavra. Por quê? Porque veio de um outro trabalho que não tem isso. Aí como vai ensinar a Páscoa para o filho, hein, pastor? E tem mais, minha irmã. Nós falamos assim, se você chegar e falar assim, minha irmã, nós temos que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus você conhece? A maioria pode até falar que sim, mas você conhece de que maneira? Porque a vontade de Deus é aqui, é daqui que eu vou extrair a vontade de Deus, os princípios que vão nortear a minha vida e que vai preservar a minha vida cristã. É desse livro sagrado, não é de canções, não é de pequenas passagens ou de mensagens mandadas pelo Zap que vai me fazer isso, mas é daqui, pastor, que eu vou extrair. Quando o senhor falou isso da primeira vez, eu quero falar algo aqui, para quem está nos assistindo, porque assim,
a gente já tem uma certa idade, né, pastor? E às vezes tudo que a gente fala parece que é careta, né? Nós estamos diante desses jovens aqui e tal, mas dentro disso que o senhor está falando, pessoal, eu quero falar para você uma coisa. Hoje a tecnologia, a internet, os youtubers, né, são muito famosos, né? São bênçãos, são bênçãos, eu creio. São bênçãos, mas assim, olha o que eu quero contar para o senhor e para quem está nos assistindo hoje, pastor. Eu assistindo, quando nós começamos o programa, os meninos da produção me orientou a começar a assistir canais de youtubers gospel, né? Para que eu pudesse também aprender um pouco. E vendo um desses canais, tinha um moço, eu não me lembro agora para falar o nome dele para vocês, mas depois eu posso trazer no próximo programa. E ele falando, ele prega no canal dele, ele fala sobre Jesus Cristo, é um canal youtuber, né, evangélico. E ele fala o seguinte, que ele teve durante muito tempo uma trajetória que ele ficava desorientado, que ele assistia mais de 10 pregações por dia, certo? Ele varava dia, ele varava noite assistindo pregações, porque hoje nós temos esse recurso, né? Existem várias pregações, se você quiser ficar o dia inteiro ouvindo pregação, em cima de pregação, você vai ter esse recurso para fazer, meu querido. Só que um certo dia ele teve uma experiência com Deus e o Espírito Santo falou com ele: não quero você mais assistindo, não quero, porque só isso não basta. Vá para a palavra, estudar. Então, assim, é um conceito que eu estou falando para você agora de uma pessoa mais nova, uma pessoa da modernidade atual, youtuber, que teve essa experiência com Deus. Então, o que nós estamos falando aqui, meus irmãos, não é querendo chamar a atenção, querendo puxar a orelha de ninguém, sabe? E querer fazer com que você retroceda a um passado, porque a gente já tem uma idade e aí a gente quer levar você, principalmente você jovem que está me ouvindo, querer fazer com que você faça algo que pode parecer ultrapassado. Não, alguém que está na mídia, alguém moderno, que está usando as tecnologias modernas, teve essa experiência com Cristo e ele voltou e ele falou assim que hoje o entendimento dele acerca do reino de Deus, acerca da palavra é outro. Sabe, totalmente porque ele está estudando a palavra. As pessoas acabam deixando de lado a palavra, deixando inclusive de ir à igreja, porque aquilo lhe satisfaz, aquilo lhe supre o que ele está precisando naquele momento. Então isso é muito sério, a gente precisa de voltar aos caminhos, e eu digo isso porque a palavra de Deus diz que são muito poucos os que vão ser salvos. Muito pouco. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículo 13, a porta é estreita, mais largo é aquele que vai para outro caminho. Verdade. Então é muito sério. Então se nós não atentarmos para isso, para o que o Senhor quer da nossa vida, do nosso viver, da nossa caminhada, nós podemos estar fazendo alguma coisa que me satisfaz, que satisfaz ao jovem, que satisfaz até o adulto, que satisfaz, e nós vamos viver uma coisa que pode ser lá na frente prejudicial. Verdade, pastor. Sabe por que eu falo que pode ser prejudicial? Porque nesse mesmo capítulo, no versículo 21, nós vamos ver um grupo de pessoas que achavam que estava agradando ao Senhor. E lá ele diz assim: mas Senhor, contestando ao Senhor pela decisão que o Senhor tinha dado. Sim. Senhor, mas eu fiz isso em teu nome. Eu fiz aquilo em teu nome. Eu fiz aquilo outro em teu nome. E se você for olhar mesmo o que eles dizem lá, fala que expulsou o demônio, fez maravilhas, e fez um monte de coisa. E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Verdade, pastor. Então é muito sério, meu irmão. É verdade. É muito sério. Então, resumindo a pergunta que foi feita aqui, o pastor João Cândido afirma que a palavra de Deus, a igreja tem ensinado sim o significado da Páscoa, mas nem sempre tem entrado nos corações das pessoas. Isso é lamentável, né? Então, assim... E o pastor não está usando. O pastor tem as duas ferramentas, ele precisa de saber usar as duas ferramentas.
Então, muitas vezes, quando nós usamos, a gente acaba espantando alguns. Por quê? Porque ele vai Porque encontrar em outro lugar, não aceita. Ele vai vai encontrar no outro onde aceita daquele jeito. Pastor, infelizmente. Pastor João, e nessa questão, assim, desse comércio todo que gira em torno da Páscoa? Pois é. Nós temos vários outras datas, Sim. que são datas muito importantes para o cristianismo. Porém, o que aconteceu? Com a questão comercial, ela é muito forte, ela acaba aproveitando essas datas para introduzir, né? E acaba isso desvirtuando um pouco o sentido, né? Do simbolismo daquelas datas, como é o caso do Natal, né? A Páscoa. O Natal também, infelizmente. Entendeu? Então, o que acontece? Nós vamos ver isso acontecendo. Então, houve isso. Então, eles pegaram esse momento para poder introduzir isso. Nós vemos, inclusive, algum segmento religioso que aproveita esse período e introduz alguns símbolos, né? Da Páscoa. No caso da Páscoa, eles têm os seus símbolos. Então, nesse período não se pode comer carne, né? Porque por causa de Cristo, do sacrifício que Cristo fez. Não pode, tem outras coisas que não pode ser feito, que eles cuidam disso. Esse segmento faz isso. E há os seus festejos, né? Só que esquece que um período atrás eles comeram carne demais, né? Tiveram muita carne para comer. E agora tem esse período, e tem que comer o peixe e aquela coisa toda. Então nós temos isso daí. E o comércio aproveita para entrar e fazer todo um merchandising na parte comercial, para explorar aí o comércio, explorar aí uma outra linha de raciocínio, uma outra ideia. Aí você pode me perguntar assim, mas isso aí tem alguma ação satânica por trás de tudo isso? Tem alguma coisa para poder desvirtuar e tirar o pensamento principal, o foco principal, que é celebrar, que é adorar, que é engrandecer, que é ser grato, estar centrado naquilo? Eu acredito que sim, que há sim, por tudo isso. Ele não perde tempo, né? Não. Satanás não perde tempo, ele aproveita. Então eu acredito sim que eles fazem isso, né? E o que tem a ver o ovo com esse negócio? Onde que entra o coelho? Onde que entra o coelho nesse negócio aí? Né? Que eu fico naquela, né, preocupado. Eu sei, né, como é que funciona isso daí, como é que foi a introdução, como o caso do Natal, São Nicolau, né, ali, cheio de boas intenções, e sempre vem tomando o lugar principal, de Jesus, o centro de Jesus. Essa é o pior. Por isso, até os evangélicos estão se afastando da principal celebração, da principal razão. Hoje se faz retiro nesse período. E o retiro é espiritual? Aí eu pergunto, é espiritual o retiro? Nem sempre. Tem igrejas que é espiritual, sim. Marca o encontro com Deus e vai, mas a maioria é 2 estudos e o resto... Piscina e vamos lá. E vai, isso eu não. Mas não tira aquele tempo para poder aquilo. Passa, tem um ano todo para poder fazer isso. Mas naquele dia ali, não. Nós precisamos destravar isso aí. Amém. Pois é, pastor. Infelizmente, a gente tem muito que orar, né, pastor? Porque, veja bem, eu me preocupo com quem está crescendo, com quem está vindo, né? Que precisa conhecer tudo isso, que precisa conhecer o Jesus que liberta. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade, no meu ponto de vista, primeiro, os pais, certo? Os pais ali doutrinar os filhos, ensinar os filhos a ir para a igreja e tudo, né? 2 de Juízes, nós vemos quando Josué morre. E aí diz que morreu aquela geração toda, e diz que nova geração se levantou. Sim. E essa nova geração se levantou, diz o texto, não conhecia o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. Sim. Está escrito lá.
Ora, se esse povo não foi instruído, se esse povo não teve conhecimento desse Deus, ensinou o que para o Senhor, para o povo, para aquela nação? Então isso é perigoso, né? Então a gente precisa entender. O que eles ensinaram? Não ensinaram nada, eles não sabiam nada. Verdade, pastor. E isso é o que está acontecendo com os nossos pais. Meu pai ensinou, eu ensinei para os meus filhos. E aí vai, o meu filho ensinou para os seus? Pastor. E hoje nós chegamos no ponto em que nós temos pessoas que não conhecem nada. Nada, verdade. Amém, gente, glória a Deus. Esse foi o nosso programa dessa terça-feira, falando sobre Páscoa. Muito obrigada, pastor João. Obrigada, Larissa. Amém? Pastor João, que o Senhor Jesus abençoe, né? E é nossa gratidão muito profunda o senhor ter vindo aqui. E, né, a gente volta com o pastor João Cândido mais uma vez em uma próxima oportunidade, para que a gente possa falar mais sobre qualquer outro assunto sobre o reino de Deus, né, pastor? Amém? Glória a Deus. E eu quero deixar aqui só um abraço para uma pessoa muito especial, antes da gente finalizar com o louvor, com a Larissa e o Cris. Eu quero deixar um abraço aqui para minha tia, que acabou de entrar assistindo, que é a tia Leni, né? Eu quero agradecer muito, tia. Passei um final de semana com ela, domingo. E a gente, né, como bom mineiro, né, pastor João? Comemos aquele franguinho, né? Aquele pão de queijo gostoso, tia. Que Deus te abençoe, tá bom? Eu tô falando assim hoje muito sobre a minha família, porque eu passei o final de semana, né, com os familiares e estou muito feliz por isso. Glória a Deus. Amém? Que Jesus te abençoe, te guarde, te proteja em todos os momentos da sua vida. Guarde a sua entrada e a tua saída por onde quer que você vá. Páscoa, o Senhor Jesus Cristo, Cordeiro vivo que reina e que se sacrificou por mim e por você. Ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém, meu irmão? Que Jesus te abençoe. Até terça-feira, em nome de Jesus, se o Senhor Jesus permitir. Louvor agora, finalizando o nosso programa com Larissa e Cris. Pode falar. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos muito pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Programa Vitrine Gospel. Oferecimento Shalom Fotografias, Pink Dress Fest, X Studio Marketing e Nilmar Paulo Audiovisual.